Olá, bem-vindo ao Café com Maná. Hoje temos um assunto muito legal para falarmos aqui. É um texto do apóstolo Paulo, quando ele chega na Macedônia, né, para pregar o Evangelho, e ele fala assim, olha, tudo se tornou contra nós, né? Entramos em lutas por fora e temores por dentro. Isso é uma realidade que frequentemente nós estamos vivendo no nosso dia a dia. Lutas por fora, conflitos, adversidades, problemas, ameaças, situações delicadas, e por dentro os temores, a insegurança, os sentimentos de será que eu vou dar conta, os sentimentos de será que mais pessoas vão ficar contra mim, né? São lutas no dia a dia que todos nós passamos. Eu vou citar um pouquinho a história do profeta Jeremias, né, que ele sofreu muito com isso. Jeremias viveu num tempo um pouco antes do povo de Judá, ou o povo de Israel, na realidade as duas tribos, né, do sul. Essas tribos elas estavam sendo cercadas aí pelo Império da Babilônia, estava crescendo em volta deles, e Jeremias se levanta e começa a dar uma palavra. Olha, Deus está insatisfeito, está muito contra tudo que a gente está fazendo, está vivendo, está tudo errado aqui, nós precisamos de mudança. E ao mesmo tempo vinham os outros profetas, os outros sacerdotes e ministravam o quê? Não, está tudo bem, Deus está satisfeito, olha, maravilha, nós vamos prosperar, a agricultura vai ser uma bênção, os celeiros vão estar lotados, nós somos amados de Deus e tudo vai seguir bem na nossa vida. Aí voltava Jeremias, dava pau. E vinham os outros, todos os profetas e sacerdotes falavam que estava tudo maravilhosamente bem. Em algum momento, um dos líderes do templo, ele chega e fala, olha, prende Jeremias, bota ele na cadeia, espanca esse homem, vamos dar um couro nele, essa história tem que mudar. E Jeremias, ele começa a viver momentos de isolamento, de rejeição, de desprezo. Por quê? Imagine você nos dias de hoje. Que igreja você escolheria? A igreja de Jeremias ou a igreja de todos esses outros pastores e profetas? Qual a igreja que você vai correr atrás? Normalmente a gente vai para o lugar que a gente se sente bem, falam coisas boas, palavras de motivação, que a gente se sente até com uma certa autoajuda, né? A gente não vai para o lugar que dá palavra dura, que pega na verdade e tal, não nos agrada. E as igrejas acabam enchendo aonde se procura agradar o ouvinte, e não uma igreja que procura agradar a Deus e falar a vontade, a verdade, né? A vontade de Deus e a verdade, porque não dá para viver de imagem, não dá para viver de bons sentimentos que não sejam cercados pela verdade, né? Na realidade, acima de tudo, nós não devemos buscar apenas mensagens positivas, né? Positivas sim, mas desde que estejam seladas com a verdade, desde que sejam reais, desde que sejam coisas, sejam fatos de Deus e fatos da realidade para a gente mergulhar nelas, para a gente viver baseado nelas, né? Senão a gente vai se apoiar na mentira. Veja, Jeremias, voltando a falar de lutas por fora e temores por dentro, ele foi desprezado, né? Insultaram esse homem, espancaram ele. Ele foi traído e abandonado pelos amigos, né? Os amigos decepcionaram ele. Ele teve uma situação de isolamento, né? Em função de tudo que estava acontecendo. Imagina você vivendo no dia de hoje, de repente as pessoas chamam para uma festa, todo mundo não chamam você, chamam para jantar na casa de alguém, mas você nunca é chamado, né? Tem um programa aqui, um programa lá, você não é convidado. Pedem para alguém trazer uma palestra, outro traz também, outro fala alguma coisa no congresso, você não é convidado. Você começa a ser isolado, deslocado do grupo. E Jeremias sentiu tudo isso, né? As reações dele foram muito típicas. Jeremias brigou com Deus. Jeremias teve desânimo. Jeremias desistiu em algum momento do seu chamado. Ele falou, não dá, está dando tudo errado, tudo isso está me trazendo problema, tem alguma coisa errada comigo, né? Ele desistiu do chamado, ele cansou, ele
decepcionado com os líderes também, né? Quantos de nós não abandonamos um chamado de Deus quando somos decepcionados por líderes, né? Por nossos líderes, por amigos, por aqueles que estavam conosco? A gente se decepciona, desanima, cansa, isso exaure o coração, a alma, né? E a gente acaba desistindo, acaba largando de lado. Tem uma frase de Jeremias que ele amaldiçoou o dia em que nasceu. Ele amaldiçoou, ele fala, não pode haver bênção no dia que alguém foi contar para o meu pai seu filho nasceu. Isso não foi uma coisa boa, isso foi um dia ruim, né? Para a história, um dia que tinha que ser esquecido, né? É difícil você conhecer as fraquezas dos seus líderes, conhecer as fraquezas dos seus colegas, dos seus amigos, conhecer as fraquezas da sua família, das pessoas que convivem ao teu lado e conhecer as próprias fraquezas. Isso tudo traz uma descarga, ou melhor, uma carga muito grande sobre as nossas costas, uma descarga de emoções muito forte que exaure e nos leva a desistir. E Jeremias passou exatamente por tudo isso, né? E ele aqui em Jeremias capítulo 20, verso 9, ele cita uma frase fundamental em todo o texto, em todo o livro. Mas se eu digo, não o mencionarei, nem mais falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim, estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. Este fogo ardendo, quer dizer, se um monte de coisas contribuíam para ele desanimar, desistir, esquece o Evangelho, esquece a palavra de Deus, esquece as coisas de Deus, né? Por outro lado, um fogo ardia dentro do seu coração, chamando ele de volta, chamando ele para Deus, chamando ele para a vocação que Deus tinha para a vida dele. E ele não conseguia resistir, ele lutou contra isso, até por conta das adversidades, mas ele não se entregou. Em algum momento, ele volta e mergulha de cabeça no chamado que Deus tinha para a vida dele. Jeremias falava a verdade, o povo acabou sendo dominado pelo Império Babilônico, né? E eles passaram um período nesse exílio da Babilônia, um período de disciplina, de transformação, de cura para toda aquela nação de Israel. Veja, na vida de todos nós, às vezes nós temos um lado sombrio que nos chama para o lado de lá, né? Nos chama para as trevas, alguma coisa dentro do coração está mal resolvida, não está, às vezes aquela pessoa também viciada em drogas, o outro que tem muitas mágoas, às vezes uma tendência à depressão, à tristeza, e a gente uma hora cansa de lutar e mergulha nesse mundo. Um mundo da carne, um universo de desânimo, de desistência, de depressão, um mundo às vezes uma fuga para o prazer, busca soluções no prazer das mais variadas espécies, um mundo muitas vezes de raiva, de violência que a gente joga para fora, um mundo de frustração, de drogas, e também muitas vezes um mundo voltado para o sexo, né? Para a vida sexual desregrada, sem ter nada a ver com a vontade de Deus. E veja, mesmo quando a pessoa aflora aquilo que estava sombrio dentro dela, fala, não, agora eu vou viver isso aqui, agora esse é o meu mundo, eu vou me entregar às drogas, eu vou me entregar a determinada situação sexual, vou me entregar à tristeza porque eu não aguento mais, eu vou me entregar ao adultério, ao prazer, eu quero viver outras coisas. E a gente se entrega, não aguenta mais a luta e se entrega. Nesse momento, um fogo ardente dentro de nós começa a ser percebido. Por quê? Que fogo é esse? É o chamado de Deus na tua vida. Foi isso que Jeremias sentiu e é isso que todo aquele que é chamado por Deus sente. Ele é convocado pelo Senhor, Deus chama de volta. E esse chamado, ele fica meio sufocado dentro daquilo que a gente está vivendo, né? Estamos vivendo um outro mundo, um outro universo. Mas o chamado vai aquecendo, ele vai ardendo dentro de nós. Uma sede de Deus, um vazio de vida, uma necessidade da presença do Deus vivo. E a gente começa a se incomodar com isso, como Jeremias falou, isso começa a arder, incomodar até o momento que ele não resiste mais, ele volta para o chamado de Deus, ele volta a abraçar a vida, ele abraça o Evangelho, ele volta para a casa do Senhor, né? Você pode ter desistido de você, pessoas podem ter desistido da sua vida, até os mais próximos de nós
podem ter desistido de você, podem ter desistido de nós, mas o Senhor não desistiu. E esse fogo ardente te chama de volta para o teu chamado, de volta para a presença do Pai. O Senhor Jesus quer você ao lado dele. Busca essa presença de novo, dá vazão a esse fogo, porque ele não vai parar de arder enquanto Deus não desistiu da tua vida. Enquanto você tiver fôlego de vida, esse fogo vai arder, é Deus te chamando para perto dele. Tenha um dia abençoado, uma semana cheia da presença do Senhor.